Agora no tópico 9 do capítulo 11, nós vamos utilizar todas as informações que nós aprendemos nesse capítulo e vamos planejar uma síntese orgânica. Então aqui nós vamos apresentar alguns exemplos de como isso poderia ser exigido de vocês. Primeiro exemplo, eu tenho ciclo hexano e estou querendo sintetizar o ciclo hexa 1,3 dieno. Bom, então eu tenho que formar duas ligações duplas. Aí você começa a pensar, como é que eu consigo formar duas ligações duplas? Eu posso fazer o que nós vimos na última aula, reações de eliminação consecutivas, sucessivas, né? Então uma proposta de síntese seria, como é que eu vou fazer essa reação de eliminação sucessivas, né? Eu preciso produzir aletos de alquila. E aí esses aletos de alquila, eles podem sofrer reação de eliminação. Vamos lá então. Então você vai pegar o ciclo hexano, vai fazer uma reação que nós vimos no capítulo 9, que é uma reação de substituição radicalar. Como aqui todos os hidrogênios são equivalentes, qualquer um deles vai ser substituído pelo bromo. Então você tem a formação do bromo ciclohexano. Se você quer fazer uma reação de eliminação, você usa uma alta concentração de uma base forte e impedida, né, estericamente impedida, como o íon tértio-butóxico. Aí você consegue remover um hidrogênio no carbono beta, que pode ser esse ou de baixo, escolheu-se esse aqui, e o bromo produz uma ligação dupla. Agora eu quero fazer duas duplas, então a minha ideia é colocar outro bromo. Para colocar um outro bromo numa molécula que já tem uma ligação dupla, você vai lembrar também do capítulo 9, onde nós usamos o NBS na presença de peróxido. Esse NBS, ele substitui o hidrogênio alílico, que é o hidrogênio que está no carbono vizinho da dupla, tá certo? Então você tem a substituição do bromo nessa posição. Novamente você usa uma alta concentração do íon tértio-butóxico, que é uma base volumosa e forte, e você remove este hidrogênio do carbono beta e esse bromo aqui forma ligação dupla nessa posição, tá certo? Remover hidrogênio daqui é mais difícil, porque esse hidrogênio seria vinílico, então é mais fácil você remover ele daqui. Bom, num segundo exemplo, agora eu quero pegar esse metil ciclohexano e transformar nesse trans 1,2 de bromo, um metil ciclohexano. Quero colocar esses dois átomos de bromo na posição trans. Então eu posso pensar aqui em colocar uma ligação dupla nessa região e depois faço a adição de Br2, tá certo? Que ele vai entrar um do lado e um do outro. Esse mecanismo foi explicado lá no capítulo 4 também. Então nossa proposta de síntese é, como é que eu vou conseguir colocar a ligação dupla aqui que eu falei? Novamente você tem um alcano, um ciclo alcano nesse caso, e você vai reagir com Br2. Na presença de luz ultravioleta, você vai ter uma substituição radicalar aqui. O hidrogênio que sai mais fácil é o hidrogênio ligado a um carbono terciário, tá certo? Porque essa reação é mais seletiva nessa posição. Então você produz este aleto de alquila aqui. Se você quer fazer uma reação de eliminação, você usa uma alta concentração de uma base forte, nesse caso nem usou o tértio-butóxico, que é uma base mais volumosa e mais eficiente, mas ela vai permitir remover esse hidrogênio desse carbono beta aqui, por exemplo, e quando o bromo sair, gerar essa ligação dupla. Então, para colocar os dois bromos lá, basta você fazer uma reação de adição de Br2 na presença de diclorometano, que é apenas o solvente da reação. Um bromo entra para frente e o outro entra para trás, segundo o mecanismo da reação. No exemplo 3, agora eu quero usar esse brometo de butila e produzir aqui uma cetona, que seria a butanona. Essa cetona nós vimos no capítulo 6 de alquino, que quando você tem ligação tripla entre carbonos, você adicionando água, você produziria um enol que ia sofrer uma tautomerização e produzir uma cetona. Então nós vamos pensar dessa forma aqui. E aí, neste exemplo, está te fornecendo primeiro uma análise heterossintética.
A análise eletrossintética é fazer exatamente o que eu acabei de falar para vocês, de explicar para vocês como é que eu iria produzir essa butanona a partir do bromo butano. Então é pensar de trás para frente. Então, se eu quero produzir a butanona, eu consigo essa butanona através de um alquino, quando eu adicionar água nele. Como é que eu consigo um alquino? Nós vimos nesse capítulo que eu poderia ter um dibrometo vicinal e fazer a eliminação deles. E aí eu conseguiria produzir uma ligação tripla. Como é que eu ia obter um dibrometo vicinal? Se eu tiver uma ligação dupla e adicionar bromo nessa ligação dupla, eu vou obter isso. E essa ligação dupla eu posso conseguir através desse haleto de alquila, que é primário. Então a minha proposta de síntese é essa. Você tem o bromo butano, você usa uma alta concentração de uma base forte e impedida estericamente para você favorecer o produto de eliminação e não de substituição. Então essa base vai remover o hidrogênio no carbono beta e quando esse bromo sair você vai ter uma ligação dupla entre carbonos. Faz a adição de bromo nessa ligação dupla, na presença de um solvente aqui que é o diclorometano. Então você produz o dibrometo vicinal. Você usa aqui deveria até estar escrito 2 vezes, né, porque essa reação tem que correr 2 vezes. O íon amideto, você remove um hidrogênio e o bromo vizinho, produz uma dupla. Depois, novamente, o amideto removeria o outro hidrogênio e o bromo vizinho, produzindo uma ligação tripla. Então é assim que você produz uma ligação tripla. Agora você adiciona água na presença de ácido, nesse caso está usando o catalisador aqui, que é o sulfato de mercúrio 2, e aí você vai ter adição de água. Na adição de água, você teria um intermediário que não foi mostrado aqui, entraria um hidrogênio desse lado e o OH deste lado, e a ligação tripla viraria dupla. Aí você teria um enol secundário. Esse enol secundário sofre um processo de tautomerização e acaba por produzir então essa butanona. Então essas reações que eu falei aqui, você pode conferir nos slides da aula ou no capítulo 6 do livro que nós utilizamos. E o último exemplo aqui, você tem então agora essa molécula, que é um alqueno, mas tem um bromo nessa extremidade, você quer produzir um ciclo. Bom, nós vimos agora na última aula em reações intramoleculares, que é o que você pode aplicar aqui, para você poder formar um ciclo. Então eu poderia produzir aqui um álcool, adição de água nessa dupla, esse OH deveria estar aqui, né? Já que o seu ciclo tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 com oxigênio, e o hidrogênio aqui, para você produzir esse CH3. Então você adicionaria água, produziria um álcool, e esse álcool você pode remover o hidrogênio dele e produzir um íon alcóxido usando sódio metálico ou hidreto de sódio, e esse alcóxido então vai atacar esse carbono numa reação SN2, produzindo então o seu éter cíclico. Então a análise eletrossintética, como eu falei, é pensar de trás para frente. Eu consigo obter essa molécula se eu tiver um álcool. Não especificamente um álcool, né? Ele precisa estar desprotonado aqui. Eu preciso remover esse próton e formar um íon alcóxido aqui para ver a reação. E esse álcool eu consigo obter através de uma adição de água nessa ligação dupla deste alqueno. Então a nossa proposta de síntese passa por isso. Você tem essa molécula que é seu reagente inicial, você adiciona água na presença de ácido, entra o hidrogênio aqui e um OH aqui. Você produz esse álcool com esse bromo nessa extremidade. Nesse caso usou o hidreto de sódio, que tem o mesmo efeito do que o sódio metálico. Esse hidreto de sódio é para remover esse próton, gerar um O- aqui, que é um íon alcóxido. Ele ataca esse carbono numa reação SN2. Quando o bromo sair, você tem então a sua molécula-alvo, que é esse éter cíclico, tá certo? Então, nós acabamos de finalizar esse capítulo 11, e é sempre importante que no final de cada aula você faça o exercício destinado a ela, tá certo? Bons estudos e até a próxima aula.